Dando continuidade, gostaria de passar a palavra para Érica Vitório, coordenadora da Saúde Mental em Carmo. Alô, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite ao CRP por estar aqui podendo falar da minha experiência, né, de saúde mental no município do Carmo. Agradecer também a presença da Tatiana Oliveira, que é a coordenadora de residências terapêuticas no Carmo. E eu vou ter que ficar de pé porque eu trouxe um slide, né, então tem que ficar ali do outro lado. Inicialmente, eu vou passar um vídeo curtinho que a Rede Bandeirantes fez em Carmo, só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa experiência lá. E por falar na Serra, a cidade do Carmo é considerada uma referência no tratamento psiquiátrico. O município foi o primeiro do estado a levar pacientes para o convívio com outros moradores nas chamadas residências terapêuticas. Um passeio na praça, cena comum para muitas pessoas, mas para esses dois homens representa muito mais. Paulo e Aldo passaram a maior parte da vida em hospitais e colônias psiquiátricas. Eles deixaram de ser pacientes e se tornaram moradores da cidade de Carmo, na região serrana. Tudo graças a um projeto chamado Residências Terapêuticas. Em casas alugadas pela prefeitura, eles convivem com outros moradores, que também vieram de colônias em Vargem Alegre e do antigo Hospital Estadual Teixeira Brandão, em Carmo. Aqui, eles têm acompanhamento de profissionais treinados. A gente foi conversando, falando com eles, entendeu? E mostrando carinho para eles, dando carinho. Vou na missa domingo, às vezes olhava o seu Aldo, na missa, na praça. Aqui eles seguem tarefas simples do cotidiano, sem muitas interferências, como toda casa deve ser. E com tarefas simples do dia a dia, desenvolvem habilidades e evoluem no tratamento. Isso foi possível porque a gente tem um suporte, toda uma rede por trás que ampara, né, e que dá dignidade a essas pessoas. As residências terapêuticas cumprem uma lei federal de 2001 que reorienta as diretrizes do sistema psiquiátrico. Em Carmo, são 117 pacientes e 21 residências. A cidade é considerada uma referência nesse modelo de terapia, que deve ser estendido para outros municípios. As despesas e manutenção das casas são pagas pelo governo. Cada morador recebe benefícios financeiros de R$ 1.200 por mês. Mais do que o dinheiro, eles conquistaram dignidade. Deixam o passado de tratamento recluso para ganhar a liberdade. Com essa chave que foi me dada ontem, eu já posso fazer o meu passeio, conheço alguns trechos do Carmo, vou até a praça de vez em quando, vou ao centro de convivência, volto. Os ex-pacientes conquistaram a simpatia dos vizinhos. Vivendo ao lado de uma das residências terapêuticas, Célio ganhou um amigo. Apesar do Felipe não falar, né? Mas eu entendo ele tudo por sinal. Vem cá, vamos lá. Quando ele está nervoso, mas a amizade é muito boa, é ótima. Mais do que uma mudança de endereço, eles garantem que foi uma mudança de vida. Bom, eu vou falar um pouquinho do histórico, né, de como que a gente iniciou o processo de desinstitucionalização no Carmo. E, assim, o Hospital Estadual Teixeira Brandão, né, o hospital que estava no território do Carmo, mas é um hospital estadual, e ele foi fundado em 1947, e ele fica localizado na zona rural, né, a 8 quilômetros da cidade. E, assim, é interessante para quem um dia quiser visitar o Carmo, e serão bem-vindos, assim, como é uma fazenda centenária de café, então, assim, tem a Casa Grande, que ficava bem distante das enfermarias, entendeu? Então, os doutores ficavam bem afastados dos pacientes que ficavam bastante isolados, assim, do resto da fazenda, né? E isso me remete ao período escravo, né? Que o senhor da fazenda e os escravos. E as enfermarias lá pareciam mesmo baias, assim, né? Baias de ir lá, e o Teixeira Brandão tem um nome, o pessoal conhecia muito como remonta, porque servia de remonta da cavalaria, assim. Então, assim, e realmente as enfermarias parecem baias, assim, de cavalo.
Pode passar. Aí, voltando, né, a esse conselho técnico que foi formado, a intenção era que fosse uma cogestão entre Estado e município, né, mas ele não foi muito longe, durou 8 meses. Então, a Secretaria Estadual teve que nomear um colegiado gestor, né, formado por 10 pessoas do Estado, com as mesmas funções que deveria ter a cogestão entre Estado e município. Muito pouco se avançou, o trabalho ainda era muito interno dentro do hospício, mas a relação entre o município ainda estava muito dura. Pode passar. Em 2002, aí sim, com a intervenção do Ministério Público, né, que abriu uma ação civil pública, né, e construiu o termo de ajustamento de conduta, aí sim, né, começou-se a avançar nesse trabalho de cogestão entre Estado e município. Então, ele notificou a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura do Carmo a fazerem, sim, o plano de reorientação da assistência aos pacientes do Teixeira Brandão. Então, assim, isso é muito marcante no Carmo. Só quando o Ministério Público entra nesse trabalho, nessa que a gente fala que lá no Carmo a gente tem uma parceria com o Ministério Público, né? E aí a gente consegue, sim, avançar nessa desinstitucionalização. Em 13 de junho de 2003, então, houve o descredenciamento da rede SUS, através do PNASH, né? Então, o Teixeira Brandão foi descredenciado do SUS, e aí a gente inicia mesmo, efetivamente, o processo de desinstitucionalização. Na época, 176 pacientes estavam internados, do sexo masculino. Em 2004, a gente consegue implantar as primeiras 7 residências terapêuticas, com vinda dos 36 ex-internos do hospício. Isso tudo foi uma construção singular, né? O Carmo é algo que é singular, mas assim, e que a gente foi experimentando e na prática foi vendo dar certo, o que não dá certo, né? No início, optou-se por tirar não os mais autônomos, porque a gente podia pensar assim, vamos tirar os mais autônomos para ver como é que é a reação da cidade. Não. Foram tirados. Eu estava na cidade, no município, na RAPES, e hoje eu trabalho com o Rodrigo Japur, que estava lá no Estado, dentro do hospital. Então, eles optaram por tirar os pacientes mais cronificados, com problemas clínicos, né, mais graves. E teve muita resistência, né? Resistência tanto da comunidade quanto do poder público, né? Então, assim, gerou reuniões na Câmara para cortar o processo, para o processo não ir à frente, vizinhança que cortava a água da residência terapêutica. Então, teve muito desgaste, né? Mas tinha lá o trabalhador de saúde mental na frente, tentando trabalhar todos esses embates. Então, assim, a implantação de 25 residências terapêuticas se deu ao longo de 8 anos. Né? Só em 2012 que a gente conseguiu tirar as 2 últimas residências terapêuticas que estavam dentro do território do hospício para a cidade. Hoje, a gente tem 21 residências terapêuticas, né? Porque, ao longo desses anos, algumas pessoas realmente vão morrendo, são pacientes já idosos que ficaram em média, 30 anos hospitalizados, então, e com doenças crônicas, então, assim, foram diminuindo. Hoje a gente tem, nem são 122 mais, porque 124 a gente tem, né, ganhado alguns moradores na cidade. Pode passar. Porque, em 2013, foi implantado o Núcleo Estadual de Saúde Mental. Esse núcleo ele tinha a intenção de substituir o que é o Hospital Estadual Teixeira Brandão e sim ser um núcleo de capacitação, de formação. Então, a gente está desinstitucionalizando 35 pacientes do extinto Hospital de Vargem Alegre, que hoje está aqui, na Casa de Saúde Santa Mônica. Né? Nós já conseguimos inserir 15 deles em residência terapêutica, está indo agora morar com a gente mais um.
Não que o Carmo esteja de portas abertas, né? A gente não quer ser a cidade dos loucos, eu acho que o louco tem que estar em qualquer lugar, em qualquer território. Mas esses 35 pacientes, eles foram transinstitucionalizados de Vargem Alegre para Petrópolis, né? Para a Casa de Saúde Santa Mônica. E aí, como é uma dívida do Estado, né? E essas pessoas não têm mais referência familiar, então o Carmo, junto com o Estado, pôde negociar isso, né? Vamos abrir as portas para essas pessoas, né? Até porque as condições de vida deles dentro do hospício não está nada digno, assim. Então a gente está buscando dignidade para eles. Inclusive aquele senhorzinho branquinho do vídeo, ele é um paciente que veio aí, não é um paciente mais, não, nosso morador lá, que veio aqui de Petrópolis. E é muito bonito vê-lo falar assim da importância que a chave da casa, né? Hoje eu tenho a chave da casa, eu posso sair e voltar a hora que eu quiser, né? Então, esses pacientes daqui, da Casa de Saúde Santa Mônica, chegaram ao Carmo somente com registro tardio, né, sem data de nascimento, sem nome de mãe. Então, o que a gente faz com registro tardio, sem data de nascimento, sem nome de mãe? Nada, né? E aí a gente tem buscado, junto ao Ministério Público do Carmo, acelerar a gente tem buscado, a gente busca na fonte o registro, né, deles mesmo, original, e quando a gente não consegue, a gente trabalha junto com o Ministério Público para acelerar esse processo de ter data de nascimento no registro, nome de mãe, para que esses caras possam usufruir, né, de poder trabalhar a autonomia, a vida deles, a ter o seu próprio dinheiro. Então, assim, a equipe de DESINS, de 2013, né, até agora, com a equipe de residência terapêutica e o CAPES, já encontrou o primeiro registro civil já de 4 moradores, né, da Casa de Saúde Santa Mônica. E eles já possuem BPC e o programa de volta para casa. A gente já encontrou a família de 2 ex-internos, né, e promoveu o encontro de um deles. Assim, o encontro de um deles foi muito interessante, porque a equipe de cuidador ficou ouvindo a história de vida, né, que aquele morador trazia, muito preocupado, começou a procurar, ele nasceu aonde, em que bairro, e ela começou a ligar, né, para os lugares. É assim que a gente faz, a gente pega o telefone, internet, liga, procura onde pode. Hoje a gente está com um trabalho com o Detran para acelerar esse processo de busca. E aí, quando a família recebeu a ligação desse familiar deles, que estava no Carmo, a família falou assim, mas como? A gente foi informado pela direção, a antiga direção do Vargem Alegre, que há 20 anos atrás ele tinha morrido num incêndio, né, no hospício. Né? Então, assim, para a família, ele ressuscitou. Né? E aí tem assim, está no YouTube, gente, essa história. A gente registrou, né, o encontro dele com a família. A gente levou esse morador até a família dele lá em Itaboraí. Então, para a família foi um nascer de novo, né? Então, para ver o que o hospício faz com o sujeito, né? Ele mata o sujeito, né? Porque o cara fica 30 anos no hospício e ele perde o RG, perde identidade, perde história de vida, ele perde tudo, né? Esse outro do vídeo, ele conta toda a história dele. A gente conseguiu chegar até o primeiro registro civil, a gente conseguiu construir toda a história com ele, né? Ele é do Rio, mas ele não quer reencontrar a família. É um desejo dele, não quer. Né? Isso também é, claro, respeitado. Então, a gente reconstruiu a história dele com ele, conseguimos buscar o primeiro registro dele, ir no cartório onde ele foi, né, onde ele foi registrado, mas respeitamos o desejo dele de não reencontrar a família. Pode passar. Bom, a inserção do morador na cidade. Isso é bem singular, né? E é um trabalho assim de formiguinha. Né? A gente não quer trabalhar em bando, né? A gente quer trabalhar a singularidade, cada sujeito. Então, assim, não é tão fácil, né, você construir com o sujeito,
né, um sentido de vida, né? E aí, né, temos o projeto terapêutico do CAPS, né, são os projetos terapêuticos singulares. Temos 101 usuários que frequentam o centro de convivência, moradores, né? Estou falando das residências terapêuticas por enquanto. Temos 19 moradores que frequentam um projeto da terceira idade. A gente tem um projeto lá 60 a mais, né? Que é atividade física na praça, bailes. Temos 14 todos os moradores, eles são cadastrados nas estratégias de saúde da família, mas que frequentam grupos, alongamento, atividades físicas, são 14 deles. Pode passar. O CRAS, temos 2 moradores, por enquanto. A gente tem uma dificuldade grande, né, de inserir nossos usuários no CRAS. Tá? Já tentamos algumas vezes, já recebemos várias justificativas, então, não é porque o Carmo é referência em saúde mental que a gente não tem dificuldade, não. Né? Primeiro, eles não têm perfil. Não tem perfil para CRAS. Bom, por quê? Porque não é família nuclear, lá né, família burguesa, pai, mãe, filhos. Né? Até porque a gente entende que ali é um núcleo familiar, né, uma residência terapêutica. Não, é porque ele já tem um lugar deles de tratamento. Mas a gente não está buscando tratamento, né? A gente está buscando inclusão, né, social. E aí a gente tem alguns embates, sim, com o CRAS, né? E a gente está buscando sempre construir essa rede. A gente busca sempre reuniões, contatos com o CRAS para poder quebrar um pouco essas resistências. Tem 18 que frequentam a igreja, né? Seja lá qual a denominação da igreja. Escola, temos 13 moradores que frequentam escola regular, né, em turmas regulares. E a gente até estava discutindo esses dias com a rede, com a equipe da educação lá do Carmo, porque alguns não conseguem avançar muito, e eu não entendo muito de educação, mas elas precisam... Tem algumas regras lá, né, da educação, que você não pode ficar retido muito tempo numa turma, e aí a gente teve que ter uma discussão sobre isso, assim, como alguns conseguem avançar, mas outros não. E aí, como que a gente justifica isso? Então, nós tivemos que fazer alguns relatórios para a escola, para poder a escola justificar, retê-los ou não. Então, assim... É uma construção que a gente também está aprendendo, junto com a educação, assim, como trabalhar assim, essa singularidade. Né? E circular sozinhos, temos em torno de 40 que circulam sozinhos, tranquilamente, pela cidade. Né? Eu estou falando, gente, de pessoas que ficaram 30 anos reclusas. Né? Então, não é o louco que a gente conhece aí, que está na cidade. Né? É um cara que ficou recluso numa fazenda distante da cidade. Né? Pode passar. 18. A nossa RAPS, então. Aí algumas fotos de alguns moradores, né, na cidade, na vida. Pode passar. Aí, assim, falando da RAPS, temos, então, 21 residências terapêuticas, temos o CAPS, Carmo. Né? Ele foi implantado como CAPS 1, em 2001. Logo que começou o trabalho dentro do Teixeira Brandão, claro que vamos ter que construir uma RAPS na cidade, né? Temos que construir uma rede para acolher e cuidar dessas pessoas. Então, foi imediatamente o CAPS 1. Só em 2012 que a gente conseguiu transformá-lo em CAPS 2, por conta né, do processo de desins e do número de usuários de saúde mental no Carmo. E hoje acompanha 256 pacientes, o CAPS, com projeto terapêutico singular. Pode passar. Aí são as atividades, eu acho que não é muito diferente das atividades de outros CAPS. Eu só acho... Pode passar. Eu acho uma questão interessante, pode... sobre o grupo que a gente tem de Volta para Casa, que a gente aproveitou, né, o programa de Volta para Casa, que tem um benefício de R$ 412 por mês, para quem ficou mais de 2 anos institucionalizado. Então, a gente criou esse programa de Volta para Casa, para trabalhar questões mesmo, para trabalhar projetos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, como lidar com dinheiro, como administrar a vida na cidade, porque alguns usuários que saíram do Teixeira Brandão não foram para residências terapêuticas. Então, a gente tem 15 deles hoje
que não estão em residência terapêutica e estão em casa, moram sozinhos. Então, o CAPS tem trabalha esse estar na cidade com eles. Assim, a residência terapêutica tem toda uma equipe, né, de cuidadores que está acompanhando isso. Agora, os que moram na cidade, eles ficam muito ligados ao CAPS por conta disso. Pode passar. A equipe técnica, pode passar. Aí algumas fotos do centro de convivência, a gente participa do desfile cívico, a gente comemora no dia 5 de agosto, a gente comemora o dia da desinstitucionalização do Carmo, faz parte do calendário oficial da cidade, porque foi o dia que a gente conseguiu implantar a primeira residência terapêutica no Carmo. Então, a gente faz uma festa de rua, uma festa regional, com shows, bandas, e tem a participação da comunidade. Outro dispositivo da RAPS que a gente tem lá é o Centro de Convivência Paula Cerqueira. Ele não é um equipamento assistencial, né, mas um espaço de articulação com a vida cotidiana, elo que liga usuário e comunidade. Nós, infelizmente, temos muito pouco ainda a cidade, a comunidade dentro do Centro de Convivência. Aquele espaço, acho que ele foi meio que engessado, cristalizado como espaço só do paciente psiquiátrico. Então, assim, é algo que a gente tenta o tempo todo criar e pensar de outras formas, né, da cidade estar ali circulando, mas a gente tem muito que avançar ainda. As atividades do Centro de Convivência, pode passar. Aí é o bazar do Centro de Convivência. Esse senhor aí do lado desse bazar, ele é o presidente da AlfaSanc, que é a Associação de Usuários. Pode passar. Temos outro dispositivo da RAPS, é o Serviço de Atenção à Infância e Juventude. Né? Ele estava no termo, ele era uma das prerrogativas do termo de ajustamento de conduta, né? O Ministério Público então exige então que o município crie um dispositivo para a infância. Né? E aí se criou o Serviço de Atenção à Infância e Juventude, que ele tem como função orientar, atender e apoiar as instituições que cuidam da criança e adolescência no município. Equipe multidisciplinar, né? E visa a integralidade das ações. Hoje, a gente está tentando credenciá-lo como CAPSI, até porque os moldes desse serviço ele não é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Né? A equipe... Atividades, grupo de compromisso familiar aí na foto, né? E assim eu estou falando dos dispositivos, eu queria chamar a atenção um pouquinho para vocês que assim temos uma RAPS assim complexa no Carmo, apesar de ser um município de pequeno porte, né? Mas assim temos muito poucos profissionais de psicologia na rede. Na RAPS. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Assim, eu sou psicóloga, estou na gestão. A outra psicóloga do CAPS também está na gestão, né, do CAPS, e temos mais 2 psicólogos no SAIG, mas assim, e temos muitos psicólogos no ambulatório, assim, e mesmo sendo o Carmo referência em saúde mental, me desculpem meus colegas lá do Carmo, mas como é difícil, né, implicá-los e mobilizá-los, né, para a importância do profissional psi na RAPS. Como é fácil ficar na zona de conforto, né? Dentro de um consultório, atendendo, faço meu horário, vou embora. Então, eu sempre estou assim, discutindo isso com a gestora da saúde, né, com a secretária, assim, poxa, vamos fazer alguma coisa, eu preciso de mais profissionais lá na RAPS. Né? E como é difícil, né, convencê-los, né, a sair da zona de conforto e vir construir um trabalho com a gente, mesmo sendo referência em saúde mental, mesmo sabendo que ali eu posso crescer, né, meu trabalho pode ter uma visibilidade. É complicado. A gente também, na RAPS do Carmo, a gente tem o leito de saúde mental, que é referência, né, no Estado. A gente tem serviço de urgência e emergência, né? Suporte 24 horas em crise aguda. Ele realmente substituiu totalmente a internação em clínica psiquiátrica. A gente, há anos, não interna em clínica psiquiátrica, a gente interna no Hospital Geral. Temos 4 leitos, divididos em enfermarias masculino e feminino. Ele foi credenciado em 2013, né? A gente conseguiu credenciar os 4 leitos em 2013.
E aí foi criado também um protocolo clínico de atendimento às emergências, e esse protocolo clínico foi criado pelo coordenador Dado Leitos, é referência para o Estado. Tá? Muitas pessoas vão visitar o hospital para conhecer o trabalho e implantar nas suas cidades. E a gente também apresenta, né, em vários municípios também, a gente apresenta esse protocolo clínico. Pode passar. Pode passar. Aí está o protocolo clínico nessa foto, ele fica no corredor, fica na sala de emergência, fica na sala de estabilização, fica nas enfermarias. Pode passar. A Alfasan, que é a instituição que garante os direitos e deveres dos usuários, ela também trabalha na prestação de contas dos pacientes que não têm autonomia e que precisam ser curatelados. Né? Pode passar. Temos também outros dispositivos da RAPS, 4 estratégias de saúde da família, o SAMU, Programa de Volta para Casa. Temos a supervisão clínico-institucional, em parceria com a gerência, e temos a equipe de desinstitucionalização e de ensino e pesquisa. Né? Nós temos, a gente está com a intenção e com o desejo de realmente ser um polo de capacitação. A gente recebe residentes de saúde mental do UFRJ, recebe visita de pessoas até de outros países, mestrado, que vem fazer uma imersão, uma experiência no município. Pode passar algumas fotos. Aí, para terminar, eu falo da gestão compartilhada. Né? Como que a gente consegue, né, trabalhar nessa gestão compartilhada? A gente faz encontros mensais com a coordenação profissionais da RAPS, a gente discute casos como norteador das ações na rede, constrói estratégias de ação, né? Convidamos outros setores da sociedade, como CRAS, CRES, Educação, para a construção dessa rede. Realizamos reuniões mensais com os profissionais da Estratégia de Saúde da Família e Unidade Básica de Saúde. O CAPS ele realiza visita diária, né, aos leitos da saúde mental, né, para poder fortalecimento do vínculo com aquele usuário que está internado, ou para a construção do vínculo. Né? Pode passar. Volta um pouquinho. A implantação da residência terapêutica no Carmo proporcionou uma mudança concreta na economia local, criando empregos diretos e indiretos e envolvendo a subsistência de várias famílias. Cada morador possui BPC e PVC, que possibilita comprar, ter acesso aos serviços de entretenimento na cidade e região. Para finalizar, todo esse processo consiste na inclusão efetiva da loucura no cenário da cidade do Carmo. Só isso, gente.